É preciso aprender a ouvir a Deus. É sobre esse tema que nós vamos fazer esse devocional de hoje. O quanto é importante nós falarmos com Deus através das nossas orações, através do nosso diálogo com o Senhor, mas o mais importante ainda é ouvir a sua voz. É ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Se o falar é importante, o ouvir é mais importante ainda. Muitas vezes nós falamos tudo para Deus. Nós agradecemos, nós engrandecemos. Muitas vezes ali nós intercedemos, fazemos os nossos pedidos para o Senhor. Porém, da mesma forma como nós iniciamos uma conversa, nós saímos também dessa conversa e não damos o tempo necessário para que o Senhor fale conosco. Ou seja, aquilo que era para ser um diálogo se torna apenas um monólogo. Mas eu quero trazer um texto para nós meditarmos nesse devocional, que está lá em Isaías 48, versículo 17 e 18. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Versículo 18. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, ou seja, às minhas palavras, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que se cobriria como as ondas do mar. Olha só como é poderoso a palavra que Isaías traz para nós sobre essa revelação importante. Primeiro, o Senhor, no versículo 17, ele diz assim: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Deus que sabe até mesmo o que vai sair da tua boca, as palavras que vão sair da tua boca antes que você as fale. Esse é o Deus que criou tudo. Esse é o Deus que não dorme. Esse é o Deus que te guarda. Esse é o Deus que criou você, que conhece você até mais do que você mesmo. Então ele está dizendo assim: eu sou esse Deus, eu estou aqui. E ele continua dizendo assim, que lhe ensina o que é bom. Ou seja, além dele ser o nosso Deus, ele ensina o que é bom. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor, ele é o nosso rabi. Olha só, ele ensina o que é bom. E ainda ele fala assim, olha, e o conduz pelo caminho que deve seguir. Ou seja, ele não só ensina, mas ele também conduz ao caminho que devemos seguir. Porém, versículo 18, ele nos repreende dizendo assim: quem dera tivesse prestado atenção às minhas palavras. Quem dera você tivesse escutado o que eu tenho para falar para você. Quem dera você tivesse pausado apenas um tempo para ouvir a minha voz. Se você tivesse prestado atenção, você teria experimentado uma paz. Você teria experimentado a justiça. É isso que esse devocional de hoje eu quero trazer para a nossa reflexão, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir o que Ele tem para nos ensinar, porque Ele é um Deus que nos ensina, Ele é um Deus que fala conosco, Ele é o nosso Pai diário. É isso que Ele está trazendo para nós. E Ele faz esse alerta: olha, se vocês prestarem atenção, vocês vão desfrutar de paz e de justiça. O nosso Deus é um Deus que fala conosco. É um Deus presente. É um Deus que se importa. É um Deus que muitas vezes não livra-nos do deserto, mas Ele entra junto conosco. Assim como Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele entrou com Daniel na cova. O que nós precisamos aprender é ouvir ao Senhor, porque Ele é um Deus que nos orienta, Ele é um Deus que nos corrige, Ele é um Deus que nos exorta, Ele é um Deus que chama a nossa atenção, mas principalmente Ele é um Deus que diz assim: eu estou contigo, filho. Precisamos ouvir ao Senhor, precisamos ouvir a sua orientação, e eu tenho a certeza que quando nós pararmos
para ouvir a Deus, a nossa vida muda completamente. Pare para escutar a voz do Pai. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Se essa palavra falou o teu coração, curta esse vídeo, siga a nossa página, mas principalmente compartilhe com aquela pessoa que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.